E aí, pessoal? Tranquilidade? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, assim, muita gente que aprende o idioma inglês tem dificuldade, que é o verbo to be, né? Então, o famoso to be, que é uma parte extremamente importante do inglês e que eu vou estar aqui simplificando. Eu tenho a missão de simplificar esse esse verbo para vocês aprenderem e poderem avançar com o idioma inglês, tá? Então acompanhe o conteúdo até o final, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vão terminar esse vídeo com o verbo to be cravado na mente. Vamos lá. Bom, gente, primeiro vamos falar um pouco do to be, né? Do verb to be, que é o verbo to be. O verbo to be, né? Ele é muito importante no idioma inglês. Seja pelo significado dele, né? Que ele tem um significado que é muito utilizado no nosso dia a dia. Ele também é muito utilizado na gramática, né? Do inglês. Então, você vai usar o to be dentro de algumas gramáticas em específico. Ele também é muito utilizado em expressões, tá? Então, assim, expressões de mais diversos significados, a gente usa o to be, tá? Então, assim, o to be é extremamente importante. Por isso que é essencial que você aprenda o to be para evoluir no idioma inglês, tá? Isso daqui, vamos dizer que é a primeira barreira que a gente precisa passar, né? Para o domínio do idioma, tá? Então, ó, vamos entender o significado do to be. O to be significa ser ou estar, tá? Então, quando eu quero falar eu sou, eu estou, a gente vai usar o to be, tá? Então, assim, eu sou Maurício, I am Maurício. Eu estou na escola, I am at school, tá? A gente vai usar para ser e para estar, tá? Obviamente, na frase ali, como eu vou saber se é ser ou estar que está aqui na frase? Pelo contexto, né? Então, se eu estou falando I am Maurício, eu não posso estar falando eu estou Maurício. Ou I am at school, que eu sei que school é escola. Então, eu não posso estar falando eu sou na escola, né? Fica um pouco estranho, né? Então, assim, pelo contexto da frase, a gente consegue entender o significado do verbo to be. Um ponto que é muito importante é o quê? O verbo to be, conforme eu citei anteriormente, é muito utilizado em gramática, né? Em algumas gramáticas específicas, e também em expressões, tá? Em expressions. Então, dependendo do caso, o verbo to be não vai ter significado, ele só faz parte daquele kit ali, daquele conjunto ali, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente tem que entender se o to be ali ele é o verbo da frase ou se ele está compondo a gramática ou expressão, tá? Porque dependendo do caso, o significado pode mudar, ok? Então, ó, vamos entender, né, aonde que está a dificuldade das pessoas. Pessoal, então, só para deixar claro, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o to be como verbo, tá? Eu citei aí que ele é utilizado em expressions, né, em expressões e também na gramática, grammar, porém eu não vou estar abordando esse assunto aqui. Então, se vocês tiverem curiosidade ou quiserem saber mais sobre esse assunto, deixa seu comentário aí no vídeo, tá? Que aí eu vou estar produzindo outro vídeo para falar sobre esse tema, tá bom? Então, ó, vamos descobrir agora por que muita gente tem dificuldade para aprender o verbo to be. Vamos lá. Então, gente, ó, eu acredito que é aqui que muita gente emperra, né? Aqui que muita gente dá uma travada na hora de aprender o verbo to be. Por quê? No inglês, até então, os outros verbos no presente simples, a gente aprende o quê? Que a gente tira o to e coloca o sujeito. Então, se eu tenho lá o verbo to drink, que é o beber, eu falo I drink, eu bebo. Eu não preciso fazer nada, né? Eu não preciso mudar nada. O máximo que eu mudo é quando é he, she, you, it, né? Que aí eu coloco o S. Então, assim, I drink, she drinks, né? Esse assunto já foi abordado em outros vídeos aqui do canal. Se você tem curiosidade, eu aconselho que você assista, tá? Mas aqui, então, o que acontece com o verbo to be, né? Com o to be? Ele não segue essa regra de tirar o to e juntar. Porque eu nunca vou falar I be, né? You be. Não existe. Isso é errado, tá?
Então, assim, quando eu for conjugar o verbo, eu tenho que transformar ele nessas três formas, que é o am, o is e o are, né? E eu acredito que vocês já conheçam, né? Quem já conhece sabe, mas qual é a condição para usar cada um deles? É o sujeito da frase, tá? Então, dependendo do sujeito da frase, eu vou usar o am, is e o are, ok? Então, vamos ver agora com quais sujeitos a gente vai usar qual forma, ok? Então, gente, ó, deixei bem aqui, ó, tá? Eu acredito bem claro, tá? Então, de um lado a gente tem os sujeitos no inglês e do outro o verb to be, né? Então, ó, vamos dar uma lida bem rápida aqui nos sujeitos, ó. I, you, he, she, it, we, you, they, ok? Eu acredito que eu não preciso traduzir, né? Dizer que cada um significa, porque eu já tenho vídeos sobre esse tema aqui e vocês podem estar assistindo. Então, ó, do lado do sujeito eu coloquei ali o verb to be, né? Que ele vai utilizar. Então, ó, I am, eu sou, eu estou. You are, você é, você está. He is, ele é, ele está. She is, it is. We are, nós somos, nós estamos. You are, they are, né? Então, ó, notem que eles estão ali um do lado do outro, é porque você vai usar nessa ordem, tá? Então, como que é um método, né, que eu utilizei e que eu acho ser muito interessante para você aprender qual dos dois, né? Como que você vai separar? Como que você vai linkar a forma do to be com o sujeito? Ó, notem que de três formas, o am, né? O am, ele só é utilizado com o I. Então, I am é sempre I am, tá? I am. Então, a gente já elimina o am daí. Agora ficou he, ficou is e ficou are para o restante dos sujeitos. Lembra que quando até no Simple Present, né, eu até comentei antes, que a gente usa o he, she e o it, a gente tem que colocar o s no verbo, né, para conjugar ele. Então, assim, I drink, he drinks, né, tinha um s no final. Aqui é a mesma coisa, notem que o he, o she e o it vai ser utilizado com is, né? Então, ó, he, she, it, is. E o restante é o are, né? Então, ó, se eu tô vendo ali que é o I, aí eu sei que o I am. Eu só posso usar o am pro I, né? O he, she, it precisa do S, então é sempre is. E o restante é o are, né? Eu acredito que essa forma é bem simples de você entender, porque é por eliminação, né? Então, ó, se é o am, eu sei que é o I. E por aí vai. Is é o he, she, it, por causa do S. E o restante é o are, né? Por eliminação. Vale ressaltar dois pontos aqui, né? Então, assim, lembrem que o he é igual a Pedro. Entenderam? Então, assim, ele, Pedro. O nome dele é Pedro, então eu posso falar ele ou eu posso falar o nome dele, que é o Pedro, né? Então, assim, se eu quiser falar Pedro está em casa, eu vou falar Pedro is home, ou Pedro is at home, né? E Maria é igual a she, a mesma coisa. Maria is at school, Maria está na escola, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. E quando é Pedro e Maria? Pedro e Maria. Pedro and Maria are at school. Estão na escola. Porque Pedro e Maria não é mais he e she. Pedro e Maria é o they, né? Que é eles. Então, assim, você tem que tomar cuidado com essa questão, tá? Então, assim, quando a gente vê o pronome, já fica fácil de a gente identificar qual que é. Porém, a gente tem que lembrar que tem o uso do nome das pessoas, né? Das terceiras pessoas também. E aí pode ser uma pegadinha, tá? Mas tomem cuidado só com isso, que não é difícil, tá? É só vocês assimilarem que Pedro é igual a he, Maria é igual a she. Pedro e Maria é igual a they, ok? E também, quando a gente estiver falando de objetos no singular e no plural, né? Singular é o is. Plural é o are. Então, se eu estou falando, o meu carro, um carro,
é vermelho. My car is red. Agora, se eu estou falando meus livros, plural, meus livros são azul. My books are blue. E por aí vai. Então, ó, lembrem que o is de singular, are plural, tá? Então são esses 2 pontos, né, extras que eu deixo aqui para vocês tomarem cuidado, tá bom? Então aqui, gente, a gente abordou um assunto, né, que acaba sendo um entrave, um ponto de dúvida de muitas pessoas. Agora a gente vai ver o segundo, né, que acaba meio que confundindo muitas pessoas. Vamos lá. Então, gente, ó, olhando assim, né, para quem está aprendendo, pode até, nossa, que confusão, né? Que é isso, né? Então, vamos lá, deixa eu explicar bem simples, né? O verb to be, ele não vai precisar de um auxiliar para negar e nem interrogar, né? Então, ou seja, você não vai precisar do auxiliar do ou does, que a gente vem usando no present, simple present, para fazer uma negativa, né, uma frase negativa, ou uma frase no interrogativo. A gente vai utilizar o próprio verbo to be, tá? Então, ó, nessa primeira coluna que eu coloquei, a gente tem o verbo to be no afirmativo, que é a mesma coisa que a gente viu antes. Tá? Então, ó, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, né? Agora a gente vai ver no negativo, tá? Então, ó, quando eu quero falar eu não sou ou não estou, eu não vou usar o don't. I don't am. Não vou usar. Isso é errado. Eu vou usar o quê? I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Ok? Então, assim, eu vou usar só o not após o verb to be, tá? E na interrogativa? Na interrogativa eu vou inverter. Então, se eu falo I am no afirmativo, no interrogativo eu vou falar o quê? Am I? Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Ok? Então, assim, ó, vamos agora ver o significado do conjunto, assim, ó. Então, ó, I am. Eu sou, eu estou. I am not. Eu não sou, eu não estou. Am I? Eu sou, eu estou. Né? You are. Você é, você está. You are not. Você não é, você não está. Are you? Você é, você está. Né? Então a gente usa o verb to be para negar e para interrogar a frase. Então, assim, no Simple Present a gente aprendeu sobre os auxiliary verbs, né? Que são os verbos auxiliares, que era o do, né? Que a gente usava o do para fazer negativo e interrogativo. Então, ó, eu gosto, I like. Eu não gosto, I don't like. Você gosta? Do you like? Né? A gente usava o do, né? Aqui a gente vai usar o verb to be, tá? Então, assim, é só você não esquecer. Se tem verb to be na frase, eu vou negar com o verb to be e eu vou interrogar com o verb to be, ok? Aqui, gente, eu vou agora mostrar para vocês um extra, tá? Que se você dominar essa parte, né, da conjugação, da afirmativo, negativo e interrogativo, esse daqui é um extra, é só para você evoluir, tá? E também para não se confundir, porque eu acredito que algumas pessoas possam se confundir com esse assunto. Que é o quê? É referente à abreviação, né, do verb to be. A gente consegue abreviar ele também, tá? Então aqui a gente vai ver um pouco sobre isso. Eu coloquei aqui, então, no mesmo formato, tá? Na afirmativo, negativo, interrogativo. E só que está abreviado. Vocês estão notando que está um pouco diferente, né? Tirando o interrogativo, né, que continua a mesma coisa, o afirmativo e negativo estão um pouco diferente. Então, ó, isso daqui nada mais, nada menos é que o verb to be abreviado, tá? Então, ó, em vez de eu falar I am, eu posso falar I'm. You are, eu falo you are. His, she's, it's, we are, you are, they are, né? Confunde um pouco, porque
tem algumas palavras que têm um som bem parecido ou similares até com esses aí, né? Então, assim, they are, né? Que eles são. Se eu pronuncio eles juntos, assim, abreviados, there, parece com there deles, né? E there de lá. São 3 palavras totalmente diferentes, né? Que significados diferentes, mas que tem a pronúncia basicamente a mesma, né? Então, assim, isso daqui é opção, tá, gente? Você não precisa fazer assim. Tem gente que faz alguns que é mais natural, tipo I am, né? Que aí, em vez de eu escrever I am, eu falo I'm, né? He is, she is. Mas, assim, não é obrigatório que toda frase que tenha verb to be esteja abreviada, tá? Você vai ver muito material abreviado, geralmente no inglês a gente abrevia, tá? Mas até você aprender, até você se familiarizar e tudo mais, você pode fazer separado, não tem problema nenhum. O negativo é mais comum a gente abreviar, tá? Em vez de usar are not, a gente usa aren't ou isn't, em vez de falar is not, tá? Esse daqui realmente é mais comum utilizarmos. You aren't, he isn't. Assim, é um modelo mais utilizado no inglês. Então, em livros, notícias e etc., você vai ver dessa forma, tá? Em grande parte das vezes. E o interrogativo, como eu disse, a gente não muda, tá? Então, gente, ó, esse daqui é um extra de aperfeiçoamento, tá? Que depois que você entende como conjugar, depois que você entende que o negativo e o interrogativo são feitos utilizando o verb to be, você faz isso, entende, né? Você aprende essa abreviação para evolução, né? Para você ir além no idioma. Até porque isso daqui é bem mais utilizado no conteúdo do dia a dia, livros e etc. Ok? Só tomem cuidado, gente, com as palavras que ficam similares, né? Quando lidas abreviadas assim com outras palavras. Tipo o que eu comentei, there, né? O it's, porque quando a gente fala os it's no possessivo, também é assim, its, né? Então, assim, você tem a mesma pronúncia. Então, assim, só isso daí para não confundir. Mas, conforme eu disse, isso daqui vai fazer você chegar a um nível mais avançado, tá? Quando você consegue identificar essa diferença. Principalmente, identificar qual dos dois né, na frase, porque você vai entender pelo contexto. Não faz sentido eu ter o verbo to be aqui. Não faz sentido aqui ser o possessivo. Não faz sentido aqui ser essa palavra. Então, assim, com o tempo que você for estudando e aperfeiçoando, você vai entendendo que mesmo palavras com a mesma pronúncia, você começa a entender que não faz sentido ser aquela palavra ali. Tem que ser a outra, né? Então, assim, só cuidado com esse ponto e vamos praticar aqui o verbo to be, ok? Então, gente, ó, separei aqui algumas frases, né, pra gente praticar. Então, ó, vamos lá, ó, leiam comigo, ó. I'm Maurício. Então, ó, eu sou Maurício. You are not Brazilian. Você não é brasileiro. Is he there? Is he there? Ele está lá. She is at school. Ela está na escola. It's Friday. É sexta-feira. We aren't friends anymore. Nós não somos amigos mais. Are you playing together? Vocês estão brincando juntos? They are not at home now. Eles não estão em casa agora, tá? Então note que assim são situações que a gente fala diariamente. Por isso que o verb to be é importante, tá? Porque a gente utiliza muito esse significado de ser ou estar, né? Então assim é essencial que vocês aprendam ele, o verb to be. Aprendam e entendam o uso dele, tá bom, gente? Então, ó, para finalizar, vamos fazer somente um resumo, tá? Então, hoje, gente, a gente viu o verb to be, né? Que é o to be. A gente aprendeu que ele se transforma em 3 formas. Então, a gente tem o am, o is e o are. A condição de transformação do verb to be, né? Da conjugação do verb to be, é o sujeito da frase. Então, assim, se eu tô falando I, vai ter uma conjugação. He, outra. She, outra. E you, outra. E por aí vai.
tá? Então, assim, a condição de conjugação é o sujeito da frase, obviamente. A gente utiliza o verbo to be para negar a frase e para interrogar a frase. Ou seja, a gente não vai usar mais o don't, o doesn't, o do, o does. Vai ser o próprio verbo to be, tá? Para negar, a gente vai acrescentar o to be mais o not. E para interrogar, a gente vai inverter. Então, o to be vai para frente do sujeito. E aí vira uma pergunta, tá? E também nós vimos sobre a abreviação do verbo to be. Né? Vimos que algumas dessas formas abreviadas similam muito a pronúncia com outras palavras, que a gente tem que tomar cuidado. Vimos que na interrogativa você não abrevia, né? E no negativo, o am, ele não é abreviado com not, então é sempre I'm not, né? Agora, o is, you are, sim, então a gente pode usar aren't ou isn't, né? Então, assim, esse foi um breve resumo. Se você não entendeu, assiste novamente ou deixa seu comentário aí, né? Para que eu possa estar explicando e tirando a sua dúvida, né? Se gostou do filme, dá um like, se inscreva no canal e tamo junto aí pro próximo conteúdo. Até mais.